Que bom ver você por aqui, pois este vídeo está imperdível. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo agora. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos trazer uma notícia imperdível que você precisa conhecer. Então fique ligado, porque a informação que vem a seguir pode impactar diretamente o seu dia a dia. Breaking News, CNN. Informação que acaba de chegar, o ministro André Mendonça, do STF, relator do caso do escândalo do INSS no Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado decidiu pela prorrogação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS. Vamos lembrar, a CPMI estava para terminar até o final dessa semana. Já havia um pedido de senadores, especialmente do senador Carlos Viana, presidente da CPMI, para que o Supremo tomasse essa decisão, né? Já que toda a sinalização dentro do Senado era de que a CPMI teria que acabar. Um relatório já estaria sendo preparado e tudo mais. E agora André Mendonça, não havia expectativa para isso, viu, gente? André Mendonça decide, então, que a CPMI do INSS deve ser prorrogada. Vamos a Brasília com o Matheus Teixeira, que é o nosso analista e acompanha de perto o que acontece no Supremo Tribunal Federal e vai nos ajudar a entender, Matheus, bem-vindo à Hora H, esse enredo, né? Porque eu, hoje cedo, estava conversando com Brasília, a expectativa era de que André Mendonça talvez não quisesse se intrometer, talvez dissesse, olha, isso é uma questão para a Câmara dos Deputados decidir. E agora vem essa decisão. Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente, decisão muito relevante do ministro André Mendonça, saiu nesse exato momento e ele se baseia, inclusive, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2021, quando reconheceu que a vontade da maioria não pode prevalecer em detrimento da vontade da minoria em caso de comissões parlamentares de inquérito, porque, segundo a Constituição Federal, os requisitos para a instalação de uma CPI é justamente ter apoio de 1/3 da Casa, fato determinado e prazo determinado. O ministro entendeu que, nesse contexto, está presente, sim, 1/3 do requerimento de 1/3 da Casa, portanto, da minoria, mas não uma minoria tão pequena, uma minoria de 1/3, como determina a Constituição, e por isso o ministro determina a prorrogação da CPMI do INSS. O ministro, inclusive, na decisão, afirma que não cabe ao judiciário avançar sobre as prerrogativas do Legislativo, mas que, nesse caso, está presente, sim, a necessidade de intervenção judicial, porque, segundo o ministro, há uma omissão da presidência do Congresso Nacional em ler o requerimento de prorrogação, porque esse requerimento, tendo o apoio de 1/3 da Casa, tem que ser deferido. Foi esse mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal adotou em 2021, quando a então oposição ao governo Jair Bolsonaro tinha 1/3 de assinaturas para instalação da CPI da pandemia e o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de se aposentar, deu uma decisão obrigando o Congresso Nacional a instalar a CPI da pandemia e obteve o voto de 10, na verdade de 9, além do dele, aquele julgamento acabou em 10-1. Portanto, na visão do ministro André Mendonça, há uma jurisprudência nesse sentido. Pega todo mundo de surpresa realmente, Thaís, como você acaba de mencionar, porque havia uma expectativa de que ele pudesse falar, por exemplo, que era uma questão interna corporis, que caberia ao próprio Congresso Nacional decidir. Mas o ministro, pelo contrário, entendeu que a vontade da minoria do parlamento prevalece em relação à vontade da maioria, são as palavras que ele usou, e ele dá 48 horas para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele dá 48 horas para Alcolumbre ser notificado e mais 48 horas para que o requerimento seja lido. Portanto, uma análise breve, é uma derrota do governo federal que vem sofrendo uma série de reveses na CPMI do INSS e agora o governo vai ter que lidar com esse problema. Vamos lembrar que lá quando a CPMI foi instalada, o governo conseguiu a maioria da CPMI, mas cochilou nas articulações e deixou com que 2 opositores assumissem a presidência e a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Estamos falando do presidente Carlos Viana, muito próximo de Jair Bolsonaro,
e Alfredo Gaspar, um opositor ao PT em Alagoas. Portanto, o governo vai ter a expectativa, o ministro, só para concluir, afirma que a prorrogação é pelo tempo que eles entenderem necessário, portanto não há uma determinação desse prazo, mas fato é que o governo vai ter mais dor de cabeça para administrar daqui para frente, Thaís. Que legal ver que você chegou até aqui no vídeo, então queria te pedir um favor. Você me ajuda a crescer esse canal? Maravilha. Então dá aquele like para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreve em nosso canal, deixa seu comentário porque amo ler todos os comentários e responder um por um deles. Vou adorar te ver novamente por aqui. Te vejo em breve. Até mais.